Reconhecendo o dia mau e sua realidade na vida cristã, todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos o chamado dia mau. Aquele dia em que tudo parece dar errado, quando a dor bate à porta, as orações parecem não passar do teto, e o silêncio de Deus soa ensurdecedor. É nesse tipo de momento que muitos questionam sua fé, duvidam do propósito e até se sentem sozinhos no meio da tempestade. Mas o que precisamos entender é que o dia mau não é um acaso ou uma falha espiritual. Ele é uma realidade prevista na caminhada cristã. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, nos alerta sobre esse tempo. Portanto, tomem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Veja, Paulo não diz se o dia mau vier, mas quando ele vier. Isso mostra que os momentos difíceis fazem parte da jornada de fé, não como castigo, mas como processo. Reconhecer que o dia mau existe não é pessimismo, é maturidade espiritual. É entender que até mesmo os gigantes da fé enfrentaram momentos de dor, dúvidas e provações. Davi fugiu de Saul. Elias se escondeu em uma caverna desejando a morte, e até Jesus, no Getsêmani, suou sangue diante da agonia que viria. Todos passaram pelo vale, mas nenhum deles caminhou sozinho. Quando aceitamos essa verdade, deixamos de nos sentir surpreendidos ou desamparados diante das lutas. Começamos a nos preparar para elas, não com medo, mas com fé. Reconhecer o dia mau é o primeiro passo para vencê-lo. É admitir que a luta existe, mas que maior é aquele que está conosco. A armadura de Deus como preparo para enfrentar os tempos difíceis. Em Efésios 6, Paulo nos oferece uma visão poderosa e estratégica para enfrentar os dias maus. Ele nos chama a vestir toda a armadura de Deus. Não se trata de uma metáfora vazia, mas de uma instrução prática e espiritual sobre como permanecer firmes quando tudo ao nosso redor parece ruir. A armadura é o símbolo da prontidão do cristão, não para fugir da batalha, mas para permanecer firme em meio a ela. Cada peça tem um significado e um propósito. O cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Essas não são armas físicas, mas espirituais. Elas representam atitudes, decisões e posturas que blindam a nossa mente, nosso coração e nossa fé contra os ataques que vêm nos dias maus. A verdade, por exemplo, nos protege contra as mentiras do inimigo, que tenta nos convencer de que Deus nos abandonou. A justiça nos lembra de quem somos em Cristo, mesmo quando somos acusados ou sentimos vergonha. A paz nos mantém estáveis, mesmo quando tudo ao redor é caos. A fé apaga os dardos inflamados da dúvida e do medo. A salvação protege a nossa identidade eterna. E a palavra, nossa espada, é o que nos permite atacar de volta, declarando promessas que vencem qualquer escuridão. O segredo aqui está na ação intencional. Vistam toda a armadura de Deus. F 6:11. Isso exige disciplina, constância e, acima de tudo, dependência do Espírito Santo. Em dias bons, vestimos a armadura para nos fortalecer. Em dias maus, vestimos para resistir. E é com ela que vencemos. Portanto, não espere a tempestade chegar para buscar abrigo. Prepare-se hoje. Vista-se da armadura de Deus e esteja pronto para resistir, com coragem e fé, quando o dia mau bater à porta. Porque quem está vestido da armadura do Senhor pode até cair, mas se levanta, resiste e permanece firme até o fim. Quando a fé é testada, a força é revelada nos dias bons que a fé é cultivada, mas são os dias maus que a revelam. Quando tudo vai bem, é fácil declarar confiança em Deus. Mas quando o chão desaparece sob nossos pés, quando orações parecem sem resposta, quando o silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer barulho, aí sim descobrimos de que material é feita a nossa fé.
Tiago 1:3 diz que a prova da vossa fé produz perseverança. Ou seja, a fé que não é testada permanece imatura. O teste não é um castigo, mas um campo de treinamento. É ali no escuro que aprendemos a andar pela fé e não pela vista. É ali que nossas raízes se aprofundam. E é ali no silêncio que ouvimos mais claramente a voz do Espírito dizendo: ainda estou aqui. Os dias maus vêm para todos. Mas a diferença está em como os enfrentamos. Os que confiam no Senhor não são poupados do sofrimento, mas são fortalecidos por dentro. É como diz o Salmo 112:7. Não temerá más notícias, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Essa firmeza não é fruto de uma fé cega, mas de uma fé viva, testada, amadurecida pelas tempestades da vida. Muitas vezes, pedimos para que Deus nos livre da prova, mas Ele, como Pai amoroso, permite que passemos por ela para que saiamos mais fortes. E a força que emerge nesses momentos não vem de nós mesmos, mas da graça dele operando em nós. O que parecia fraqueza, aos olhos humanos, se transforma em testemunho de fé. Então, se hoje você está sendo testado, não desanime. A sua fé está sendo refinada como ouro no fogo. E no final, você não será o mesmo. Será mais forte, mais firme e mais próximo de Deus do que jamais imaginou. Poder da oração nos momentos de angústia. Nos dias em que a alma grita em silêncio, a oração se torna o fôlego que mantém o coração batendo. Quando tudo parece desabar, orar não é apenas um ato religioso. É uma necessidade vital. A oração é o lugar onde depositamos o peso que não conseguimos mais carregar. É o nosso grito no escuro. E mais do que isso, é o canal direto, com aquele que ouve mesmo quando ninguém mais escuta. Jesus, no Getsêmani, nos mostrou isso com clareza. Em um dos momentos mais angustiantes da sua vida, ele se afastou para orar. Ele sabia o que viria: dor, traição, cruz, e ainda assim se ajoelhou e orou. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Ele nos ensinou que orar, mesmo em desespero, é um ato de rendição e força. A oração não remove necessariamente o dia mau, mas ela nos transforma no meio dele. Ela nos conecta à fonte da verdadeira força. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos encoraja: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus guardará os vossos corações. Ou seja, a oração pode não mudar as circunstâncias imediatamente, mas muda o nosso interior. E quando mudamos por dentro, enfrentamos o que está fora com mais fé, firmeza e coragem. A oração é onde o fraco encontra forças. É onde o desesperado encontra esperança. É onde o dia mau perde o poder de nos destruir, porque estamos firmados em Deus. Se hoje você está vivendo dias difíceis, não negligencie o poder da oração. Mesmo que sejam palavras simples, mesmo que só consiga chorar, ore. Porque Deus entende lágrimas, interpreta silêncios e age na hora certa. A oração é a ponte entre a dor e a resposta, entre o medo e a paz. Lembrar do que Deus já fez fortalece a fé quando o presente parece sombrio e o futuro incerto. Uma das formas mais poderosas de encontrar força é olhar para trás e lembrar de tudo o que Deus já fez. A memória é uma ferramenta espiritual poderosa. Em tempos de angústia, recordar os livramentos, provisões e milagres do passado reacende a esperança e alimenta a fé para continuar. O salmista nos dá esse exemplo em diversos momentos. No Salmo 77, 11 e 12, ele declara: recordarei os feitos do Senhor, sim, farei memória das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos poderosos. Isso nos mostra que lembrar do agir de Deus no passado é uma estratégia espiritual para vencer no presente. É fácil ser dominado pelo medo no meio da luta. O inimigo quer que esqueçamos quem Deus é e tudo o que ele já fez. Mas quando escolhemos lembrar dos momentos em que ele abriu portas impossíveis,
curou, salvou, restaurou, libertou e proveu, somos renovados por dentro. É como se a fé fosse reacendida dentro de nós. E com fé, suportamos o dia mau com outra postura. Davi fez isso antes de enfrentar Golias. Ele declarou: O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso me livrará das mãos deste filisteu. 1 Samuel 17:37. Ou seja, o passado se tornou combustível para a vitória no presente. Ele não esqueceu o que Deus já havia feito, e isso lhe deu coragem diante do gigante. Se hoje você se sente fraco, cercado por problemas e sem forças, pare por um momento. Feche os olhos e comece a lembrar. Lembre-se de onde Deus te tirou. Lembre das vezes em que você pensou que não conseguiria, mas conseguiu. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Lamentações 3:21. Porque quando você lembra, você se fortalece. E quando se fortalece, resiste. E quando resiste, vence. Oração como fonte de força. Em meio aos dias maus, quando tudo parece desabar e o peso das circunstâncias tenta nos esmagar, a oração se revela como uma das maiores fontes de força espiritual que temos. Não é apenas um hábito religioso, mas um canal direto de comunhão com Deus, o lugar onde nossas fraquezas encontram o poder do alto. Jesus, nosso maior exemplo, recorria à oração nos momentos mais difíceis. Antes de enfrentar a cruz, ele se retirou ao Getsêmani e orou com intensidade. Sua alma estava angustiada até a morte. Mateus 26:38. Mas ali, em oração, ele foi fortalecido. O texto de Lucas 22:43 relata que lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Isso nos mostra que a oração não muda apenas as circunstâncias. Ela muda o nosso interior, fortalece nossa alma e nos dá condição de suportar o que parece insuportável. A oração não precisa de palavras bonitas, nem de fórmulas. Basta um coração sincero. É no secreto com Deus que encontramos consolo, direção e força. Filipenses 4:6-7 nos lembra: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa paz que guarda o coração é força silenciosa, firme, inabalável. Quantas vezes nos sentimos fracos e sobrecarregados porque tentamos enfrentar o dia mau com nossas próprias forças? Deus nunca quis que fosse assim. Ele nos convida: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Esse alívio vem no lugar da oração, quando nos derramamos diante do Pai. Mesmo quando não temos palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Não há oração desperdiçada. Cada clamor, cada lágrima, cada suspiro é ouvido. E ao orar, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, algo muda dentro de nós. Recebemos força, coragem e paz para continuar. A importância da comunidade de fé nos momentos de dor, crise e fraqueza. É natural que a solidão tente se instalar. Muitos preferem se isolar quando enfrentam o dia mau, seja por vergonha, medo ou cansaço. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que fomos criados para viver em comunidade, em corpo, em unidade. E é nesse ambiente de fé e comunhão que muitas vezes recebemos a força que nos falta. Em Eclesiastes 4:9 e 10 lemos: É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Essa verdade se torna ainda mais real nos dias difíceis. Quando nossas pernas já não conseguem sustentar o peso da batalha, a fé dos irmãos pode nos sustentar. A Igreja, o corpo de Cristo, foi projetada para isso: suportar uns aos outros em amor, encorajar, orar, carregar os fardos pesados juntos. Em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo nos exorta: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo.
Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Ao contrário, é um sinal de maturidade reconhecer que precisamos uns dos outros. Além disso, quando estamos rodeados por uma comunidade de fé, somos lembrados das promessas de Deus. Às vezes, a voz do desânimo grita tão alto que esquecemos quem somos, o que temos e quem nos chamou. Mas é no ambiente certo, com as pessoas certas, que recuperamos a visão e o ânimo. Um simples abraço, uma palavra profética, um louvor cantado em conjunto pode reacender a chama da esperança. Não enfrente o dia mal sozinho. Conecte-se com irmãos em Cristo. Permita que a força do corpo te envolva e te sustente. Deus escolheu operar milagres através da unidade. Onde há comunhão, ali, o Senhor ordena a bênção. Salmo 133, 1-3. Mesmo nas noites mais escuras, a luz de uma comunidade unida pode iluminar o caminho. Lembrar-se das promessas de Deus. Nos dias maus, a memória pode se tornar um campo de batalha. As dificuldades presentes gritam, tentando abafar as verdades eternas que Deus já declarou sobre nossas vidas. É exatamente nesse momento que lembrar-se das promessas do Senhor se torna um ato de guerra espiritual. Quando tudo parece incerto, as promessas de Deus são como âncoras que nos impedem de naufragar na tempestade. A Bíblia está repleta de declarações poderosas, feitas por um Deus que não mente e que cumpre o que promete. Em Números 23:19, lemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Esse versículo é um lembrete direto de que, mesmo quando nossas emoções oscilam, a palavra de Deus permanece firme. No dia mau, quando o medo quer dominar e a dúvida tenta se instalar, é preciso trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações 3:21. Foi isso que o salmista fez tantas vezes. Ele falava consigo mesmo, relembrando das maravilhas que Deus havia feito, das promessas declaradas e das alianças eternas. É uma escolha diária. Acreditar no que se vê ou no que Deus disse. Lembrar-se das promessas é também uma forma de alinhar o coração com o céu. Quando meditamos nas palavras de Deus, nos afastamos do ruído do desespero e nos aproximamos da paz. Em João 14:27, Jesus disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração nem se atemorize. Essa é uma promessa direta do Senhor para os dias maus. Ele não apenas nos dá paz, Ele é a nossa paz. Portanto, guarde as promessas de Deus no coração. Escreva-as, declare-as, ore sobre elas. Elas são armas para vencer a batalha interna e externa. Quando tudo estiver abalado, firme-se no que é eterno, porque o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. Mateus 24:35. E no tempo certo, você verá cada promessa se cumprir. A importância da comunidade de fé nos momentos difíceis, nos dias maus, o isolamento pode parecer tentador. Quando estamos machucados, decepcionados ou enfrentando lutas internas, há uma tendência natural de se afastar, se calar e carregar o fardo sozinho. Mas essa não é a vontade de Deus. Desde o princípio, fomos criados para viver em comunhão, e é na comunidade de fé que encontramos apoio, encorajamento e força renovada para atravessar as tempestades da vida. A Bíblia é clara sobre isso. Em Gálatas 6:2, o apóstolo Paulo nos orienta: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso nos mostra que o cristianismo não é uma jornada solitária. Deus nos colocou em família espiritual para que nos momentos de fraqueza possamos contar com o ombro de um irmão, a oração de uma irmã, a palavra de um pastor, o abraço de um amigo. Nos dias de luta, a comunidade de fé se torna um refúgio. É no ambiente da igreja, nos pequenos grupos, nos encontros com pessoas que compartilham a mesma fé, que somos lembrados de que não estamos sozinhos, que há outros guerreiros na batalha, que há intercessores de joelhos por nós, que há mãos estendidas prontas para nos levantar quando tropeçamos.
Hebreus 10:25 também nos exorta: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Esse versículo reforça a importância da comunhão, especialmente quando os tempos são difíceis. Além disso, a comunidade de fé é um lugar onde testemunhos são compartilhados. Ouvir o que Deus fez na vida de alguém nos enche de esperança para o que Ele ainda pode fazer na nossa. Um testemunho pode acender a chama que está quase apagando em nosso coração. Pode reacender a fé adormecida e nos fazer lembrar que Deus continua agindo, mesmo quando não vemos. Portanto, nos dias maus não se afaste. Corra para os braços da família de fé. Permita-se ser cuidado, corrigido, amado e restaurado. Porque onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção. Salmos 133. E muitas vezes a força que você tanto precisa já está ao seu redor, nas pessoas que Deus colocou em sua caminhada. A memória da fidelidade de Deus como combustível para o presente nos dias difíceis, quando tudo parece escuro e o coração pesa, uma das estratégias mais poderosas para manter a fé viva é lembrar. Sim, lembrar do que Deus já fez. Trazer à memória os milagres, os livramentos, as respostas de oração e os momentos em que Ele nos surpreendeu com a sua fidelidade. Porque quando o presente parece incerto é no passado, repleto de provas do cuidado divino, que encontramos força para continuar. Lamentações 3:21-23 nos oferece essa chave preciosa. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Jeremias escreveu essas palavras em meio à dor e ao caos, mas escolheu deliberadamente recordar a fidelidade de Deus. Isso nos ensina que mesmo quando tudo ao nosso redor desaba, temos um recurso interno e espiritual valioso: a memória da bondade divina. Quantas vezes pensamos que não iríamos suportar, mas suportamos? Quantas situações pareciam impossíveis, e ainda assim, a provisão veio? Quantas lágrimas derramadas foram enxugadas pela mão do Senhor? Cada experiência passada com Deus é uma âncora para a alma no presente. É por isso que o povo de Israel erguia altares por onde passava. Eles chamavam esses lugares de Ebenezer, que significa até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Esses marcos serviam para lembrar as futuras gerações, e a si mesmos, de que Deus era presente, poderoso e fiel. Nos dias maus, o inimigo tentará fazer você esquecer. Ele sussurra mentiras, dizendo que Deus te abandonou, que nada vai mudar, que você está sozinho. Mas contra essas mentiras a arma é a lembrança. Quando você lembra de tudo que Deus já fez, a fé é renovada. O coração se fortalece. O desânimo perde força. A esperança volta a respirar. Por isso, cultive o hábito de registrar seus testemunhos. Tenha um caderno de gratidão. Conte aos outros o que Deus já fez por você. Relembre as vitórias. Alimente sua fé com memórias vivas, porque o Deus que agiu ontem é o mesmo que está com você hoje, e agirá novamente amanhã. Fortalecendo-se em Deus como Davi fez, existem dias em que tudo desaba ao nosso redor. Momentos em que até aqueles que caminham conosco parecem se virar contra nós. Davi viveu algo assim em 1 Samuel 30, quando ele e seus guerreiros voltaram à cidade de Ziclag e a encontraram queimada, destruída, com suas esposas e filhos levados pelos inimigos. O texto diz que os homens choraram até não terem mais forças e até quiseram apedrejar Davi, responsabilizando-o pela tragédia. Foi então que ele tomou uma decisão que mudou tudo. Porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. 1 Samuel 30:6. Essa simples frase revela uma profundidade imensa. Davi não esperou ser consolado por alguém. Não esperou as circunstâncias mudarem. Ele buscou força diretamente em Deus. Ele se reergueu de dentro para fora,
em meio às cinzas da dor e do desespero. Muitas vezes, nos dias maus, buscamos forças em lugares errados, nas pessoas, nas redes sociais, no entretenimento, no ativismo, mas há momentos em que só Deus pode ser nosso sustento. É quando dobramos os joelhos e nos rendemos por completo. Quando oramos mesmo sem palavras, quando abrimos a Bíblia com lágrimas nos olhos e deixamos que a palavra nos levante. Davi se reanimou no Senhor. Ele orou, buscou direção, e Deus respondeu. O final da história é poderoso. Ele perseguiu os inimigos, recuperou tudo o que foi levado e ainda saiu com despojos da vitória. Mas tudo começou com uma atitude interna de fé, coragem e dependência. A verdadeira força nos dias maus não vem de fora, mas do alto. Quando entendemos isso, deixamos de ser reféns das circunstâncias. Como Davi, aprendemos a nos fortalecer no Senhor, sabendo que Ele é nosso refúgio, nosso escudo e nossa rocha firme. Ele nunca nos abandona, e quando decidimos nos reanimar nele, nos tornamos capazes de enfrentar qualquer adversidade, não com nossas próprias forças, mas com a força que vem do céu. O poder da oração em tempos de angústia. Nos dias de angústia, quando o coração está apertado e a alma cansada, a oração não é apenas um hábito religioso, ela se torna um refúgio, uma ponte direta entre nossa dor e o consolo de Deus. A oração é o lugar onde depositamos nossos fardos, choramos sem medo e encontramos uma paz que o mundo não pode oferecer. A Bíblia nos mostra isso com profundidade no Salmo 34:17. Clamam os justos, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Observe, não diz que os justos não terão angústias, mas que quando clamam Deus ouve. E ouvir no contexto bíblico não é apenas escutar, é agir. Deus se inclina para escutar o nosso clamor, e Ele intervém. Quando oramos nos dias maus, algo acontece dentro de nós. A situação pode até não mudar imediatamente, mas nós mudamos. A oração realinha nosso coração com o céu. Ela nos tira da confusão dos sentimentos e nos ancora nas promessas. É por isso que, mesmo em lágrimas, muitos sentem alívio ao orar. Porque a oração não é apenas falar com Deus, é estar com Ele. Jesus, em seu momento de maior dor no Getsêmani, orou com intensidade, suando gotas de sangue. E foi naquela oração que ele recebeu força para cumprir a missão. Se até o Filho de Deus precisou se fortalecer em oração no dia mau, quanto mais nós. A oração não precisa ser longa ou eloquente. Precisa ser sincera. Muitas vezes, o Senhor me ajuda, que sai entre soluços, tem mais poder do que 1000 palavras ensaiadas. É no secreto, no íntimo, que Deus nos encontra e nos fortalece. Não subestime o poder da oração. Nos dias de crise, ela será sua arma mais eficaz e seu lugar de descanso. Quando tudo parecer desabar, dobre seus joelhos. Ali, você encontrará a força que precisa para continuar. Quando tudo falha, Deus permanece. Existem momentos em que tudo o que construímos parece ruir diante dos nossos olhos. As pessoas em quem confiávamos nos decepcionam. Os recursos acabam, os planos não se realizam e até a nossa fé parece vacilar. São nesses momentos, quando tudo falha, que somos convidados a descobrir uma das verdades mais poderosas da vida cristã. Deus permanece. O Senhor não muda, não retrocede, não abandona. Hebreus 13:5 nos relembra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E essa promessa não depende das nossas emoções ou do cenário à nossa volta. Ela é absoluta, constante e segura. Nos dias maus, sentimos o chão sumir debaixo dos pés. Mas é exatamente aí que percebemos que nossa esperança não pode estar nas circunstâncias. Ela precisa estar firmada em algo, ou melhor, em alguém que nunca falha. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: filhos, saúde, riqueza, apoio da esposa e amigos. Mas no capítulo 19, versículo 25, ele declara: porque eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo sem entender o motivo de tanto sofrimento, ele se agarrou à única certeza que restava.
Deus não o havia abandonado. Essa é a força que nos sustenta nos piores dias. Não é sobre evitar o sofrimento. É sobre saber que mesmo em meio a ele, Deus continua sendo Deus. Ele continua justo, bom, amoroso, presente. Por mais que as situações falhem, por mais que as promessas humanas se quebrem, por mais que os ventos sejam fortes, Deus permanece o mesmo. E isso basta para que você permaneça também. Nos dias em que tudo falhar, lembre-se, você ainda tem a rocha eterna como fundamento. Quando tudo for instável, Ele é estável. Quando tudo for incerto, Ele é fiel. E quando tudo parecer perdido, Deus ainda está no controle. O silêncio de Deus também é resposta a momentos em que oramos com lágrimas, jejuamos, clamamos, mas o céu parece silencioso. Não ouvimos direção, não vemos mudanças, não sentimos consolo imediato. E esse silêncio pode ser angustiante. Podemos pensar: será que Deus me esqueceu? Ou, será que Ele não se importa com minha dor? O silêncio de Deus também é resposta. Há momentos em que oramos com lágrimas, jejuamos, clamamos, mas o céu parece silencioso. Não ouvimos direção, não vemos mudanças, não sentimos consolo imediato. E esse silêncio pode ser angustiante. Podemos pensar: será que Deus me esqueceu? Ou será que Ele não se importa com minha dor? Mas a verdade é que o silêncio de Deus também é uma forma de resposta. Na Bíblia, vemos várias situações em que Deus se cala, e não por descuido, mas por propósito. Com Jesus na cruz, por exemplo, Deus permaneceu em silêncio no momento de maior dor de seu filho. Não foi indiferença. Foi cumprimento de um plano maior. O silêncio de Deus nos ensina a confiar, não apenas no que Ele faz, mas em quem Ele é. Ele está nos moldando, mesmo quando não sentimos. Ele está agindo, mesmo quando não vemos. Ele está presente mesmo quando parece ausente. Lamentações 3:26 nos lembra: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Isso significa que há um tempo em que precisamos aprender a descansar, mesmo sem respostas imediatas. É no silêncio que a nossa fé amadurece. É quando tudo se cala que somos desafiados a acreditar sem ver, sem ouvir, apenas crendo. Deus não está em silêncio porque não se importa. Muitas vezes, Ele está apenas nos ensinando algo mais profundo. A confiar na sua presença e, não apenas na sua intervenção. O silêncio também pode ser um convite à intimidade. Às vezes Deus nos leva ao deserto para que possamos ouvir sua voz mais claramente. Outras vezes Ele se cala para que possamos perceber que a fé não depende de emoções, mas de convicções firmadas na palavra. Portanto, se você está passando por um tempo de silêncio, não desanime. Deus não se esqueceu de você. Ele está te sustentando de formas que você ainda não consegue enxergar. Continue crendo, porque quando Ele decidir falar ou agir, tudo fará sentido. A alegria do Senhor é a nossa força nos dias maus. Quando tudo parece desabar, é comum que a tristeza se aproxime do nosso coração como uma nuvem escura. A dor, a frustração e o cansaço emocional podem minar nossas forças e nos fazer pensar que não vamos conseguir continuar. Mas é justamente nesse momento que a palavra de Deus nos lembra: a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. Essa alegria não é fruto das circunstâncias. Não depende de boas notícias, estabilidade financeira ou saúde perfeita. Ela nasce da presença de Deus, da certeza de que Ele está conosco mesmo em meio ao caos. É uma alegria que transcende o entendimento humano e sustenta a nossa fé mesmo quando tudo à nossa volta parece ruir. Neemias disse essas palavras ao povo de Israel em um momento delicado, quando eles estavam voltando do exílio e enfrentando muitas dificuldades. Mesmo assim, ele os chamou a se alegrar no Senhor, porque essa alegria seria o combustível para seguir em frente. É assim também conosco. Quando escolhemos focar em Deus e não na dor, quando lembramos das suas promessas e da sua fidelidade,
O Espírito Santo derrama em nós uma alegria que fortalece nossa alma. Essa alegria não ignora a dor, mas a transforma. Ela nos lembra de que a dor não é o fim da história, que há um propósito em tudo e que Deus está escrevendo algo muito maior do que podemos ver agora. Se você está passando pelo dia mal, não busque uma alegria superficial ou passageira. Busque a alegria que vem do alto. Lembre-se de quem é o seu Deus, das vitórias que Ele já te deu e da esperança que há em Cristo. Mesmo com lágrimas nos olhos, você pode se alegrar, porque sabe que Deus continua no controle, e o melhor ainda está por vir.